Pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da gente. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuação ao conteúdo que nós começamos na aula anterior em relação aos tipos de concentração, certo? Na aula passada nós apresentamos os principais tipos, fizemos aí alguns exemplos e hoje eu trouxe aqui para vocês mais algumas questões a respeito do tema. Então, sem mais delongas, vamos às questões. Então diz o seguinte: no sangue circulante do corpo de uma pessoa, além da glicose, gás carbônico e outras substâncias, há dissolvido cloreto de sódio NaCl. Ponto. Uma pessoa adulta possui em média 5 litros de sangue com cloreto de sódio dissolvido na concentração 5,85 gramas por litro. A massa de NaCl no sangue dessa pessoa é... Veja, quando a galera pega uma questão assim, como eu disse para vocês, não adianta, pessoal, mexer com nenhuma questão desse conteúdo sem antes parar para interpretar. O que acontece? Primeiro desespero do pessoal. Qual é o tipo de concentração? Calma, você não precisa necessariamente saber qual é o tipo de concentração se você prestar atenção nos dados. E na pergunta, principalmente. Olha o que ele está dando para a gente. Ele diz que uma pessoa adulta, em média, possui 5 litros de sangue. Certo? E ele disse que a concentração do sal, que é o cloreto de sódio, é essa daqui, 5,85 gramas por litro. E ele quer saber qual é a massa de NaCl no sangue dessa pessoa. Ah, Paulo, qual é a fórmula que eu vou usar? É por isso que, como eu disse, é uma opinião pessoal minha, é por isso que eu não gosto das fórmulas, porque você fica se desesperando, pega, qual é a fórmula? Se tu pegar a fórmula errada, acabou, já era para você. Então, o que eu faria aqui? Eu vou fazer por regra de 3, pessoal. Por quê? Olha só. 5,85 gramas por litro significa dizer o quê? Que você tem 5,85 gramas do NaCl para cada 1 litro de sangue. E ele disse o quê? Que uma pessoa adulta tem em média 5 litros. Então, nesses 5 litros, quanto que eu vou ter de sal? X. E acabou a questão. Então, assim, desapega um pouco das equações e você vai ver que a coisa caminha muito mais fácil. Resolvendo aqui agora mesmo pelos extremos, nós vamos ter, né, x vezes 1, x. 5,85 vezes 5 vai dar aproximadamente 29 gramas. O que nos leva à alternativa letra A. Ah, Paulo, mas eu quero fazer pela equação. Eu não vou largar a equação de jeito nenhum. Ah, cara, então aí é com você. O que acontece? Grama por litro, unidade básica de concentração comum. Concentração comum é M1 sobre V. Quanto que é a tua concentração? 5,85. A massa que você quer saber é exatamente, né, a pergunta. E o volume, 5 litros. Pronto, mesmo pelos extremos. M1 é óbvio, é evidente que vai dar novamente aproximadamente 29 gramas. Ah, Paulo, a equação é muito melhor. Sim, se você usar a equação certa. Tá? Essa é a minha preocupação. Você vai saber qual é a equação certa de usar? Regra de 3 não tem história de regra de 3 certa. Regra de 3, se montar correto, não tem o que errar. Beleza, pessoal? Então, primeira questão resolvida tranquilamente. Letra A. Ok? Vamos para mais uma. Na questão 2, o que acontece? Qual a molaridade de uma solução que contém 160 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4, em 620 centímetros cúbicos de solução? Bem, vamos aqui que essa questão ela é bem curtinha, mas tem muita coisa que precisa ser ponderada. Primeiro, ela já disse para que é que veio, né? Ela quer a molaridade. Se isso não for claro para você, olha as alternativas: mol por litro, mol por litro, mol por litro. Tudo é mol por litro. Isso nos leva a duas coisas a serem vistas. Primeiro, o soluto, né, foi dado em grama. Primeira ponderação. E o nosso volume está em centímetro cúbico. Então tem duas coisas aqui para serem ajustadas. A primeira delas é a unidade do soluto, que está em grama, e como vocês podem ver, a alternativa está em mol. E a segunda tem que ajustar o volume.
Por isso que eu disse, não pegue as equações aleatórias e vão fazendo conta. Que tipo assim, você pega isso aqui, joga na equação que nós usamos na questão anterior, esqueça, você perdeu a questão. Tá? Então não é só pegar a equação, pessoal, tem que interpretar. Então vamos por partes. Como eu disse, molaridade indica pra gente duas coisas. Eu vou ter que trabalhar com mol e vou ter que trabalhar com litro. Certo? Muito bem. Como é que eu vou fazer para transformar isso aqui em mol? Tem duas formas, né? O composto é esse aqui. É o H2SO4. Ele está dando a massa de cada um aqui, galera. Para ganhar um pouco de tempo, eu vou direto para, né, o resultado, que é 98 gramas por mol. De onde é que veio 98? É a massa molecular, a massa molar desse composto. Você vai somar a massa de cada um do jeito que a gente já vinha fazendo em conteúdos anteriores, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer? Bora! 98 gramas tem 1 mol, ou equivale a 1 mol. Qual a massa que a gente tem? 160. Que equivale a quanto? X. Mesmo pelos extremos, 98x é igual a 160. Resolve aqui rapidinho. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,63 mol. Então, o primeiro ajuste nós já fizemos. Paulo, ainda estou boiando na questão. Pessoal, preste atenção. Como eu disse lá na outra aula, cada concentração exige um padrão de unidade diferente. Molaridade é mol por litro. Eu não posso pegar grama e centímetro cúbico e sair fazendo a conta logo de cara. Eu tenho que ajustar para os padrões daquela concentração. Tá certo? Aqui embaixo é mais fácil. Por quê? Porque como está em 620 centímetros cúbicos, eu só preciso passar isso para litro. E como que eu faço isso? Bem, centímetro cúbico para litro é só dividir por 1000. O que vai me dar um volume de 0,62 litros. Agora sim, a quantidade do meu disperso, do meu soluto, está em mol e o meu volume está em litro. Agora a gente pode resolver a questão. Nesse caso aqui, especificamente, fica mais fácil pela equação. Mas, repito, isso é um caso à parte. E, novamente, ficou mais fácil pela equação depois que você fez os ajustes. Então, ó, pela regra de 3, como é que ficaria? Eu tenho 1,63 mol que foi dissolvido em 0,62 litros. Como a molaridade é mol por litro, em 1 litro, quanto que eu vou ter? Tá? Essa é a pergunta. Então, você faz aqui meus pelos extremos, vai ficar 0,62x é igual a 1,63. X vai ser igual a 1,63 dividido por 0,62. O que vai me dar um valor aproximado de 2,6 mol por litro. E está resolvida a nossa questão. De novo, para o pessoal da equação não ficar, né, reclamando da vida, vamos fazer o cálculo pela equação. Qual é a equação da molaridade? A equação da molaridade é número de mol do soluto dividido pelo volume. Então, molaridade vai ser igual número de mols 1,63, volume 0,62, o que vai me levar, obviamente, à mesma resposta. Tá certo? Então, repito, muito cuidado com as unidades de medida, porque tipo de concentração depende muito dessa questão. Tá certo? Está resolvida aí a questão de número 2. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Beleza? Vamos para a próxima questão. Na questão número 3, nós temos o seguinte enunciado. Uma solução é preparada dissolvendo 50 gramas de açúcar em 0,45 kg de água.
Qual a percentagem em massa do soluto nessa solução? Primeiro ponto. Olha aqui, pessoal, para as alternativas. 0,1%, 1%, 10%, 100%, 50%. Porcentagem. Isso indica para a gente que isso aqui é uma questão de título. Título em quê? Bem, já que ele usou o termo grama, quilograma, e está dizendo aqui porcentagem em massa, é título em massa. Basicamente, ele quer perguntar para você o seguinte. Ele juntou 50 gramas de açúcar com 0,45 kg de água. Qual é a porcentagem desse açúcar dentro da solução? Ou seja, esses 50 gramas aqui equivale a quantos por cento? Então vamos com calma. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é a solução é o resultado do quê? Do soluto ou do disperso com o solvente ou dispersante. Beleza? Então, no nosso caso, quanto que foi feito de solução? Foram colocadas 50 gramas de açúcar, certo? Ó, 50 gramas de açúcar, esse aqui é o nosso soluto. 50 gramas. Mas, quanto que foi colocado de solvente? O nosso solvente aqui, ó, 0,45 gramas de água. Esse aqui é o nosso solvente. Aí, pessoal, preste atenção aqui. Eu vou fazer um negócio, escrever aqui, ó. Atenção. 0,45 kg. Pelo amor de Deus, não me cometa um assassinato desse aqui, não. Ah, 50 com 0,45 vai dar 50,45. Pessoal, repito, muito cuidado com as unidades. Essa unidade não é a mesma dessa, então você não pode fazer essa conta do jeito que está. Ou você bota todo mundo para quilo ou todo mundo para grama, certo? Então, ó, pelo amor de Deus, não me vai fazer a conta do jeito que está. Vamos deixar todo mundo em grama? Como é que faz? Vai ficar assim. Eu tenho 50 gramas do soluto. E aí vamos pegar aqui do ladinho, ó. Como é que eu vou fazer? 0,45 kg. Como é que eu transformo isso em grama? Bem, de quilograma para grama, é só você multiplicar por 1000. E obviamente você vai chegar aqui a 450 gramas. Aí sim, aí você pode chegar aqui e botar o 450 e somar, porque agora suas unidades ficaram iguais, ó, grama e grama. Então a solução que você preparou tem uma massa total de 500 gramas. Tá certo? Paulo, não tem 500 nas alternativas. Não tem, porque olha o que eu te expliquei nesse instante. Ele quer saber, preste atenção, qual a porcentagem em massa do soluto. Ou seja, esse 500 aqui, galera, é o total. Isso aqui equivale a quantos por cento? A 100%. Certo? Quem é o teu soluto? 50 gramas. Então ele quer saber quantos por cento isso aqui representa. Ou seja, vamos nós aqui para a nossa querida regra de 3. 500 gramas representa 100% da substância. Beleza? 50 gramas, que é o soluto, X. Meus pelos extremos, 500x é igual a 5.000 e no final nós vamos ter um x igual a 10%, que vai me dar como alternativa correta letra C. Ok? Paulo, e pela equação? Tem equação para título? Tem equação para título. Título, no caso aqui do soluto, né? Vai ser a massa do soluto dividido pela massa da solução. Ou seja, o título do soluto vai ser a massa de soluto, que no caso é 50, dividido pela massa da solução, que é 500. Aí, o que é que acontece? Paulo, você está fazendo a conta de novo pela equação. Estou, porque tem um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês.
Olha só. Quando eu dividir isso aqui, vamos cortar aqui um zero, né? Ficar mais fácil. Fica 5 dividido por 10. Certo? Aí o que é que vai acontecer? Quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai dar 0,1. Galera, presta muita atenção aqui no que eu vou te contar agora. O que aconteceu? Ah, Paulo, o resultado agora deu diferente. Porque o primeiro que tu fizeste deu 10%. E agora deu 0,1. Esse resultado aqui, pessoal, não está em porcentagem. É só o número real. É 0,1. Ou seja, quando tu fizer a conta pela equação, neste caso aqui, que é a representação em porcentagem, você tem que pegar esse número aqui, cara, e multiplicar por 100. Para transformar em porcentagem. Aí sim, quando você fizer 0,1 vezes 100, vai dar quanto? 10%. Então, ó, galera que vai fazer aí pela fórmula, né, pela equação, fique atento a isso. Quando se trabalha com porcentagem, você tem que verificar se o número está ou não expresso em porcentagem. No caso aqui, ele não estava ainda. Eu tive que transformar em porcentagem para depois achar a minha alternativa. Coisa que, de novo, puxando a sardinha para a regra de 3, coisa que na regra de 3 você não precisa se preocupar. Beleza? Ok? Mais uma questão resolvida. E vamos encerrar com uma questãozinha do Enem, tá? Muito bem. Ela diz o seguinte: ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma fase, prepare-se uma solução. Até aí tudo bem. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. Aquele enunciado de Enem, né, tentando explicar para a gente a própria questão. Então vamos lá. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, massa molar igual a 342 gramas por mol, em uma xícara de 50 ml do líquido. Ponto. Qual a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, essa questão aqui, ela tem necessariamente a mesma estrutura daquela penúltima questão que nós fizemos, na questão 2 de molaridade, certo? O que vai acontecer? Se a gente observar direitinho, vamos fazer algumas comparações aqui, ó. Veja só para a gente ponderar e tirar da cabeça que questão de Enem, né, é um bicho de 7 cabeças. Olha só. Massa do soluto em grama, massa do solvente em mililitros centímetro cúbico e a pergunta em mol por litro. Então o processo que eu vou usar na questão 4, pessoal, que é uma questão do Enem, foi na verdade uma questão do Enem, é o mesmo que eu usei no anterior. Tá? Eu vou primeiro transformar as unidades e depois calcular a concentração. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, molaridade representa as coisas em mol e em litro. O que vai acontecer? O meu soluto, 3,42 gramas de sacarose, de massa molar 342 gramas por mol. Então vai ficar 342 gramas é o que equivale a 1 mol. A massa que nós temos 3,42, que vai equivaler a x. Mesmo pelos extremos, já adiantando aqui um pouquinho o processo, meu x vai ser igual a 0,01 mol. Já fiz a primeira transformação. Beleza? A segunda é a seguinte. Tenho 50 ml. Quero transformar isso em litro. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir isso por 1000.
Estudar a unidade de medida, galera, é essencial para essas contas aqui. 50 ml dividido por 1000 vai dar 0,05 litros. E fechou. Nós já temos aqui os dois pontos que nós precisamos. Vamos fazer aqui pela equação? Vamos lá. Molaridade é número de mols dividido pelo volume. Então, como é que vai ficar? Molaridade, número de mols 0,01 dividido por 0,05. Eu acho engraçado, às vezes, o pessoal fica se enrolando com essas divisões com vírgula, né? Só que não tem, pessoal, segredo. Olha só que situação interessante para a gente mostrar uma regrinha básica. Eu tenho duas casas decimais em cima, duas casas decimais embaixo. Olha o que é que eu posso fazer. Posso cortar, porque as casas são iguais, certo? 1 dividido por 5 vai dar 0,2 mol por litro, o que nos leva à alternativa correta, que é a letra B. Pela regra de 3, como é que ficaria? Eu tenho 0,01 mol que foi dissolvido num volume de 0,05 litros. A unidade de medida é mol por litro, então eu quero saber quantos mols tem em 1 litro. E aí nós fazemos a regra de 3. E como eu já mencionei diversas vezes, é óbvio e evidente que nós vamos chegar no mesmo lugar. 0,1 dividido por 0,5 vai me dar 0,2 mol por litro, certo? Mais uma vez, confirmando aqui a minha resposta. E é isso, pessoal. Eu espero que com essas questões resolvidas, que a compreensão de vocês possa ter melhorado. No mais, só agradecer mais uma vez pela atenção. Pedir mais uma vez encarecidamente a tua avaliação do vídeo. O que a gente pode melhorar? Se gostou, deixa um gostei. Se não, deixa nos comentários aí o que a gente precisa fazer. E ficamos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.